Esdras, capítulo de número 6, verso de número 7. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister ou necessidade, novilhos, carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Ó Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, o Deus, pois, que fez ali habitar o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Pai, fale ao nosso coração, aplica essa palavra à nossa mente, ao nosso coração, trazendo luz e direção da tua parte, em nome de Jesus, amém e amém. Eu não sei se você percebeu, essa fala, ela não é de alguém que era israelita, alguém que era judeu, é do rei, o imperador persa está agora fazendo um decreto, e esse decreto concebia a restauração do templo em Jerusalém. Ele inicia a obra, ele faz um decreto. Na realidade, o livro de Esdras, todo ele vem falando dessa reconstrução, daquilo que Deus iria fazer, ou que Deus estava movendo entre as nações para acontecer na sua terra, no templo dele, naquilo que ele tinha um propósito. A partir do capítulo 4, ele vem falando isso, ele vem estabelecendo essa realidade de uma reconstrução. Por quê? Porque o povo havia pecado, eles tinham saído da terra, eles estavam numa terra distante, e agora eles estão sendo repatriados para fazerem aquilo que eles deveriam fazer, ter feito, cultuar a Deus, obedecerem à lei. E é interessante que aqui está falando de reconstrução, mas serve também para aqueles que estão iniciando. Quem sabe você fez algumas escolhas erradas, e hoje você precisa reiniciar a sua vida, que não conhecia Deus quando fez as escolhas erradas, mas hoje você pode fazer escolhas certas. A obra se iniciou no capítulo 4, mas agora eles estão debaixo de um decreto. Por quê? Porque houveram batalhas espirituais. Houveram algumas batalhas, algumas coisas no mundo espiritual começou a girar, a se mover, e começou a ter empecilhos, dificuldades, impedimentos, pessoas que se levantaram contra aquela obra que estava acontecendo. Mas o interessante é que, mesmo que circunstâncias estão vindo contra nós, ou pessoas se levantem contra nós, ou o mundo espiritual contrário à obra de Deus em nossa vida se levante, quando Deus é por nós, não há nenhum impedimento que vá ocorrer, não há nada que vá limitar isso. Esse decreto feito por esse rei,
ele era apenas um decreto que se materializou, porque o decreto em Deus já havia ocorrido. E às vezes a gente fica sendo guiado, ou somos guiados, por palavras que pessoas estabelecem, por palavras de maldição que algumas pessoas lançam, por palavras malditas que vêm sobre nós, mas existe acima dessas palavras uma palavra de Deus que abençoa os seus filhos, uma palavra que já foi estabelecida sobre nós, uma palavra que ela não veio à existência quando você nasceu, mas essa palavra já foi liberada em Deus na eternidade, que nos alcançou em Cristo Jesus. E isso nós precisamos ter em nossa mente. Quando Deus é por nós, diz o texto bíblico, ou a ideia bíblica, quem será contra nós? Como título dessa mensagem, eu tinha colocado assim inicialmente: descanse, Deus é por nós. Aí depois eu falei assim, não está bacana. Aí eu vou mudar, eu botei assim: trabalhe, Deus é por nós. Não só descanse, trabalhe. Faça algo, inicie algo, porque Deus é por nós. E quando nós sabemos que Deus é por nós, ainda que não houvesse apenas o decreto do rei, havia um decreto no mundo espiritual para restauração, porque Deus tem um propósito, e tinha um propósito de trazer o Messias, e Ele trouxe, e esse propósito por meio do Messias nos alcançou, e nós estamos ainda debaixo desse propósito. Mas eu queria destacar aqui, quando Deus é por nós, como o mover de Deus ocorre. E nesse texto eu li, eu não sei se você percebeu, alguns destaques que Esdras estava registrando, do decreto do rei, e é a partir deles que eu quero pensar com você nessa noite. Primeiro, no verso de número 8, diz assim: também por mim se decreta o que é a vez de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Olha que interessante. A obra era da casa de Deus, mas na realidade a provisão não veio do povo de Deus. A provisão Deus levantou de um povo que não tinha nada a ver com aquela história. Quando Deus é por nós, Deus já tem a provisão preparada. Quando Deus é por nós, Ele já tem recursos disponíveis para aquilo que nós estamos na empreitada. Quando Deus é por nós, você tem que apenas trabalhar, caminhar, porque a provisão e a providência vem da parte dEle. Toda provisão está nas mãos de Deus. Todos os recursos estão nas mãos de Deus. Eu não sei quem falou aqui, não sei se foi o Mateus, numa mensagem dele, que disse: quem chama garante, ou foi a Gabriela Lopes. Quem chama garante. Quem chama garante. Ouça isso. Quem chama garante. Se você se ofereceu apenas, pode ser que você esteja lascado. Mas se você foi chamado, aquele que te chamou, Ele garante. Ele tem a provisão, Ele tem a providência. A melhor coisa para nós, os filhos de Deus, é estarmos debaixo dessa mão de Deus. A melhor coisa para nós é estarmos debaixo do propósito. Sabe aquele negócio que quando você coloca a mão, quando a mão de Deus já está sobre aquilo, parece que tudo caminha bem, porque você está colocando a mão naquilo que Deus já colocou a mão. Você está debaixo daquilo que Deus já estabeleceu. Vigiar e orar é o ensinamento bíblico.
Eu sempre ficava me perguntando, por que vigiar e orar? Por que não orar e vigiar? Por que dessa ordem de vigiar e orar e não de orar e vigiar? Porque nós vigiamos a partir de princípios que já foram estabelecidos. Nós olhamos, porque tem gente que está orando para coisa que está fora do princípio, que Deus não colocou a mão. Por isso vigiar vem primeiro, porque primeiro você tem que ver se aquilo está debaixo de um princípio de Deus, de algo que Deus aprova, daquilo que Deus colocou a mão. Existem princípios, então você precisa vigiar para ver se está no princípio. Mas quando está no princípio, se você não tem discernimento, você tem que orar também, para poder então compreender, entender o aspecto macro daquela situação. Quando nós estamos naquilo que Deus coloca a mão, portas se abrem. Mas pastor, mas tem dificuldade também. Claro que tem. Mas é interessante que mesmo que há dificuldade, quando você sabe que Deus está com a mão sobre aquilo, algo te impele, algo te empurra. Ainda que tenhamos resistência, e às vezes resistência no mundo espiritual, emocional, no mundo físico, mas algo está te impelindo, porque a mão de Deus está lá, então Ele garante aqueles que Ele chamou. Mas tem que estar dentro desse princípio. E aqui é interessante, porque existia uma promessa de restauração de Jerusalém. E essas pessoas estão restaurando agora o templo, o lugar de adoração. E é interessante que os recursos nem sempre vêm antes, mas aquele que chama enviou também os recursos para aquilo. A fé, há um princípio em Deus que é o princípio da fé. É um princípio que move e rege toda a história dos filhos de Deus, que rege todos aqueles que amam a Deus. Tudo é regido pela fé. Às vezes nós temos resistência, mas a fé que nos impele, que nos leva além. Na obra de Deus, quando há resistência, quando há dificuldades, há também a providência e a provisão. E Deus é o responsável por essa provisão. A provisão está nas mãos de Deus e ela é derramada sobre os filhos de Deus que estão debaixo dessa aliança. Eu vou repetir para você gravar isso. A provisão está nas mãos de Deus e ela é derramada sobre os filhos de Deus que estão debaixo da aliança. Isso é fundamental para nós entendermos. Então o texto nos apresenta esse aspecto interessante. A provisão vem da parte de Deus. O segundo aspecto que eu quero pensar com você está no verso de número 9. O decreto do rei diz assim: também lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houver em mister, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto a Deus. Olha que interessante. O rei estava preocupado que continuasse ou que voltasse, fosse restaurada o que? A adoração, o sacrifício, a oferta. Sacrificar era cultuar, era adorar a Deus, era reconhecê-lo. E ele então está dizendo que volte, eu vou dar a provisão para que eles agora possam sacrificar. Voltando à ideia do vigiar e orar, mesmo que o rei disponibilizou os animais estão debaixo de critérios. Não era qualquer animal. Precisava ser animais limpos, animais puros, sem defeito, não poderiam estar doentes, existia o critério. Mas Deus está providenciando agora a maneira deles restaurarem a comunhão com Ele por meio do sacrifício, por meio da oferta. Mas eles estão sendo perseguidos. Se você ler o capítulo de número 5, você vai ver que estão tentando impedir que a obra fosse feita. E é interessante que no meio da perseguição, a tendência humana é recuar, é desistir, é parar.
Quando nós temos adversidades, nós começamos a desanimar. Quando temos alguma coisa contrária, nós temos a tendência a diminuir. Ao invés de orarmos mais, nós falamos assim: Deus não está me ouvindo, ou não está surgindo efeito. Aí você diminui a oração, a gente diminui a frequência no culto, a gente vai diminuindo a frequência de tudo que fazemos. Mas se a gente conseguisse compreender o que está acontecendo aqui, que mesmo diante das perseguições, não se deve cessar a adoração. Não podemos parar de adorar no meio da perseguição. Se você está passando um momento difícil, o meu convite é, você que está em casa, o convite é: não fique aí, saia do seu lugar e venha para o lugar onde a atmosfera de Deus está sendo construída, onde Deus está se movendo. A adoração atrai a atenção de Deus, a adoração traz o ambiente de Deus para aquele lugar. A adoração muda a atmosfera, a adoração transforma as circunstâncias, a adoração muda o seu trabalho, a adoração muda a sua casa, a sua família. Aquele momento difícil na sua casa, mas que você coloca uma música e começa a se render em adoração. Não é só ouvir a música, mas se render em adoração. Aquele ambiente é transformado, porque é um ambiente onde chamamos a presença de Deus. É interessante que a ideia de sacrifício tem significado. Paulo diz que nós somos um sacrifício vivo diante de Deus. O sacrifício tem cheiro. Um dia eu passei na rua e senti o cheiro de um perfume. E me lembrei da minha adolescência. Tinha uma amiga que usava aquele perfume. Um dia eu estava passando numa rua e senti um cheiro de arroz com feijão. E eu lembrei da minha infância. A minha avó morava perto da minha casa. Eu devia ter uns 6, 7 anos. E ela fazia, todo final de tarde, um arroz fresquinho, um feijãozinho temperado. E ela me chamava para ir jantar na casa dela. Aquele cheiro me trouxe lembranças. Aquele aroma trouxe recordações. A Bíblia diz que nossas orações são como incenso diante de Deus, sobe como aroma às narinas dele. Isso é algo extraordinário. Porque se nós que somos temporários, limitados, os aromas nos lembram de coisas do nosso passado, da nossa história, nos trazem recordação, as tuas orações, a tua adoração sobe como aroma suave diante de Deus. E ainda que há uma lacuna da nossa história, e que às vezes a gente fica sem lembrar daquilo, Deus não tem amnésia, Deus não tem essas lacunas, Ele não tem esses lapsos temporais, limitantes de tempo. A tua oração, a tua adoração estão diante dEle no exato momento, em todo o tempo. E se você conseguir compreender isso, e quando a atmosfera não estiver boa, quando as perseguições vierem, quando os momentos difíceis estiverem tentando estabelecer um momento de trevas na tua vida, traga um momento de adoração para que a atmosfera seja transformada. O rei, sem entender, está provocando, permitindo que seja provocado um ambiente de adoração. O valor não estão nas coisas, mas em Deus. O decreto estabelece que a adoração não parasse. Porque tua adoração está parando. Porque você desistiu de estar nesse ambiente conosco e hoje resolveu ficar apenas em casa. Porque você permitiu que um ambiente de trevas se estabelecesse na sua casa, no meio da tua família.
Porque você permitiu que coisas dominassem o teu coração e a tua mente, ao invés de ser essa atmosfera de Deus sendo estabelecida sobre você e sobre a tua casa. Deus nos chama a permanecer em adoração. Deus te chama a voltar, a retornar. E é interessante, porque lá eles precisavam que os animais fossem oferecidos de novo. Hoje nós não precisamos, porque um sacrifício perfeito já foi feito. E se você se conectar em Deus por meio de Jesus, o sacrifício perfeito, esse ambiente já vai ser estabelecido sobre você, sua casa, sua vida, de forma imediata. Não cesse a tua adoração. A adoração traz um ambiente dos céus para as nossas batalhas. A adoração traz o ambiente dos céus para as tuas batalhas. Para aquilo que você está vivendo, continue em adoração diante da perseguição. Terceiro aspecto está no verso de número 11. É interessante que ele diz: também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela. Não vou falar muito do texto, que o texto é de juízo. Olha, quem for contrário a isso, vai ser morto, ele vai ser enforcado. É interessante que o texto estabelece que os nossos inimigos terão limites. Os nossos inimigos serão paralisados. As circunstâncias contrárias têm um limite estabelecido por Deus. As perseguições têm um limite estabelecido por Deus. Ouça isso, é para você. As perseguições, as dores, as tragédias, os momentos difíceis têm um limite estabelecido por Deus. Aleluia! O inimigo tem um limite estabelecido por Deus. As fatalidades cessarão diante da voz do Pai. Aleluia! Há inimigos, há pessoas que se levantam. O povo regressou e agora está reconstruindo o templo, e os inimigos estão se levantando. Mas há um limite. O juízo de Deus vem, o momento de Deus é estabelecido. É interessante que, fique imaginando, os inimigos conseguindo interromper algumas áreas, alguns momentos, mandando denúncias para o rei, dizendo: olha, esse povo é rebelde, esse povo se levantou contra isso, contra aquilo, eles já se rebelaram várias vezes. Aí o rei busca na história e vê que realmente aconteceu. Houve rebeliões de Jerusalém, momentos que eles se levantaram, porque eles não nasceram para serem escravos. Eles não nasceram para serem escravos. Preste atenção. Você não nasceu para estar subjugado a esse pecado, a essa situação, a essas circunstâncias que você está vivendo. Você é livre em Cristo Jesus, Ele já te libertou. Você é livre, você não nasceu para se tornar um escravo dessa circunstância. Se isso está te escravizando, se você está hoje preso, hoje é dia de libertação. É dia de ser livre. Deus está colocando um limite nessa situação sobre a nossa vida, sobre nós. Há um limite sendo estabelecido. Deus está agora dizendo: pare aqui, daqui para lá você não passa. A perseguição, o inimigo ou qualquer circunstância, ele pode caminhar até onde Deus permite, mas daí para lá não vai. Daí para lá não vai. O povo regressa e eles estão nesse momento difícil, estavam em batalhas, momentos de perseguição física,
emocional e até mesmo diante de uma situação espiritual difícil. Os inimigos lutavam contra eles. As emoções perguntavam: será que vai dar certo? Conseguiremos reconstruir? Terei forças para continuar? Quantos de nós não temos perguntas assim e coisas dentro de nós como um turbilhão? Será que vamos conseguir? Será que vai ter a resposta? Será que vai acontecer? O mundo espiritual se levantando. Será que Deus vai cumprir as suas promessas? Eu terei forças suficientes em Deus para resistir isso? Pelo fato de sermos filhos de Deus, Deus há de nos conduzir em vitória nesse mundo espiritual. Deus há de nos conduzir e direcionar. Simplesmente, não vou falar descanse, porque eu mudei o título justamente por isso. Simplesmente continue caminhando, trabalhando, fazendo a vontade dEle, obedecendo os princípios, porque Deus já colocou um limite para as nossas lutas. Deus já estabeleceu um limite para que essas circunstâncias estejam sobre você. Deus tem um limite. Estar em aliança com Deus é estar debaixo da proteção do Pai. Eu ia separar alguns textos aqui, mas eu separei só dois. Do próprio apóstolo João. Primeiro está em João capítulo 10, verso 28. Ele registrando aquele momento de Jesus falando: vocês são minhas ovelhas, Deus sua porta. No verso 28 ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Vocês são ovelhas do meu pasto, e ninguém pode tirar vocês das minhas mãos. Jesus falando. Já parou para imaginar isso? Já parou para imaginar? Você nas mãos de Deus, o inimigo vindo, indo contra, buscando, mas ele não pode nem se colocar de pé diante do Pai. Ele não pode nem chegar perto, porque existe alguém que está nos carregando, que estamos guardados, protegidos. E o próprio João, em 1 João capítulo 5, verso 18, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Temos mensagens, você pode ir no YouTube aqui da igreja, no canal. O pastor Gerson já falou sobre isso, e você pode buscar lá. A única maneira do inimigo tocar é quando você peca. Quando você peca, você sai da proteção. Mas se você permanecer, até quando você peca e se arrepende, conhece a palavra, Miles Monroe, ele falava que a ignorância é a nossa pior situação. Porque até quando você peca, mas se você conhece a palavra, você tem possibilidade de arrepender-se e permanecer debaixo da aliança. Mas o pecado com dolo, intencional, te tira desse ambiente de proteção. Mas aqui a gente está falando para filhos. E os filhos têm o seu prazer no Pai. E quando o nosso prazer está no Pai, estamos debaixo dessa guarda e proteção dEle. Eu falei no início aqui que eu sinto no meu espírito que o inimigo está sendo paralisado. Está sendo colocado um limite, ele está perdendo a força. Guerras estão sendo estancadas. Deus está parando coisas, circunstâncias de lutas e de guerras na vida de pessoas. E que Ele está colocando um limite. E que vitórias estão sendo decretadas. Sabe aquele negócio que Deus coloca no teu coração? Você não sabe por quê, como. E como você foi pensar nisso. Mas eu entendo que há um limite sendo imposto de batalhas e de lutas sobre nós, e que vai vir um mover, e nós oramos sobre isso, e temos orado, oramos aqui no domingo, e Deus ministrou isso,
E último aspecto, quando Deus é por nós, os decretos dos céus que permanecem. Isso é importante, preste atenção. Quando Deus é por nós, os decretos dos céus que permanecem. Um rei fez um decreto, mas na realidade aquele decreto do verso de número 12, ele é apenas um decreto que veio à existência no mundo físico, mas já existia um decreto no mundo espiritual estabelecido. Já havia um limite. Daniel, lendo Jeremias, disse: já estamos retornando, porque o tempo do cativeiro se finda. Jeremias sabia disso, ele fazendo os cálculos e viu que o tempo havia se findado, e Daniel começa a orar para que haja um regresso, um momento de restauração. Sabe por quê? Porque existia um decreto acima do decreto do rei. Existe um decreto sobre nós acima dos decretos que já foram liberados sobre você. Existe um decreto sobre a sua vida acima daqueles decretos que, quem sabe, o seu pai ou a sua mãe não souberam pronunciá-los. E te diminuiu, e te prendeu, e não conseguiu perceber aquilo que estava sobre você. Quem sabe, num casamento mal realizado, e quando você sai de um relacionamento desse, você é amaldiçoado. Esse decreto não é o decreto que vai prevalecer. Quem sabe circunstâncias ou pessoas que liberaram palavras, que te diminuíram, que te fizeram estar preso. Hoje, o decreto de Deus que prevalece sobre você, se você se coloca na aliança, se você está debaixo dessa aliança, são os decretos de Deus que prevalecem sobre nós. As palavras do Pai que estão sobre os filhos. Os decretos de Deus são maiores que os decretos dos homens. E os decretos de Deus são os decretos que permanecem. Está sobre nós. O rei, o imperador, eles dominavam e tinham autoridade para fazer decreto. E quando o decreto era feito, não podia ser desfeito. Mas o decreto de Deus ainda é maior do que o decreto de homens. Às vezes pessoas estão achando que governam, mas o decreto de Deus são superiores e são eles que permanecem. Quem sabe existem palavras que foram liberadas e que hoje você está tendo esse conhecimento e essas palavras têm dominado a sua vida. Essas palavras têm te paralisado, essas palavras malditas têm limitado você. Deus colocou um limite para a operação do inimigo na sua vida hoje. E os decretos de Deus que serão estabelecidos sobre você. Existe uma agenda pronta nos céus. Existe um roteiro que foi estabelecido no mundo espiritual, no reino de Deus. E essas palavras que permanecerão. Existe o que é real e existe o que é verdadeiro. As dificuldades, as coisas que acontecem sobre nós, são reais. A enfermidade é real. O abandono é real. As dores da alma são reais. Existem coisas que estão acontecendo sobre você, são reais. E Deus sabe disso. Mas a verdade é aquilo que o decreto de Deus estabelece sobre nós. E tudo aquilo que é real é inferior àquilo que é decretado por Deus. É inferior à palavra de Deus. As palavras podem chegar contra nós como sentenças, mas elas
são anuladas diante dos decretos de Deus que permanecem. Se existem decretos que foram colocados e que você hoje ainda sofre por eles, estão sendo anulados hoje, em nome de Jesus. Se há circunstâncias que estão te prendendo, estabeleceram um limite para a sua vida, essas circunstâncias estão sendo paralisadas hoje, e o decreto de Deus de abençoar os seus filhos está chegando sobre a minha vida, sobre a tua vida. Deus tem algo para você e para mim. Esdras capítulo 6, verso 13. Eu vou ler com você no telão. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo o que decretara o rei Dario. Eles não queriam, eram pessoas que perseguiam, mas diante de um decreto do rei, eles não puderam negar-se. Se esse decreto tem validade, teve validade, imagine comigo o decreto da cruz, quando ele disse: está consumado, está estabelecido, está decretado, já ocorreu, já foi colocado sobre você um decreto dos céus de bênção sobre nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a lei de Deus nos abençoa, ninguém pode nos amaldiçoar. Se a lei de Deus estabelece as bênçãos dele, ninguém pode tirá-las, porque Deus continua como rei, soberano, governador sobre todas as coisas. E é esse rei, esse Deus que você serve. Se você não serve, ou se você está distante, renove a tua aliança hoje, porque essas bênçãos estão sobre os filhos de Deus.